Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser como usar a coesão e coerência na redação. E hoje vamos conversar sobre o que? Como usar, né, a coesão, como é avaliada a coesão e a coerência na sua redação. Como é que vamos fazer isso? Então, o objetivo da aula hoje é que você entenda como é que você vai fazer um texto coeso e que no final vai resultar em um texto coerente. E aí você vai alcançar o seu objetivo, que é fazer uma redação de qualidade, escrever bem, certo? Primeiro, para você desenvolver um texto coeso, você tem que estabelecer uma relação direta entre as partes, né? Entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E como é que você pode ser capaz de dar uma continuidade nas ideias, de uma frase para outra frase? Uma forma simples que você pode fazer isso é por meio do uso de conectivos. Quais conectivos que você pode utilizar na sua redação para dar essa continuidade de ideias? Você pode usar conjunções, pode usar o quê? Preposições. Vai usar conjunções e preposições para dar o quê? Criar essa continuidade de ideia. Porque a gente tem quais tipos de conjunções? Vamos pensar. Todo mundo aqui já estudou a matéria de orações subordinadas, né? Orações coordenadas. Então, vocês sabem que existem o quê? Conjunções que dão ideia de relação de causa, consequência. Eu tenho conjunções que dão ideia de adição, ideia de negação, né? Eu posso fazer uma concessão, embora o governo tenha se dedicado amplamente à melhoria da educação no país, vírgula. O problema de defasagem educacional continua como algo persistente em nossa sociedade. Quer dizer, eu criei uma frase longa, né? E comecei com um embora, para criar o quê? Uma ideia de concessão, vai ter o quê? Não deveria acontecer, mas acontece, certo? Eu usei uma concessão para isso. Eu posso utilizar a ideia de conjunções consecutivas, em que eu vou ter uma ação após outra ação na sua redação, né? E ação, redação, certo? Então, a gente tem que pensar nas ideias que cada conjunção, ela convenciona, ela passa para o leitor. E a partir do conjunto dessas conjunções é que você vai o quê? Utilizá-las em sua redação para dar um realce, uma ênfase, tá? Em algum momento no desenvolvimento do seu texto. Então, as conjunções são partes importantes para criar a coesão, a continuidade de ideias na sua redação. Qual outro elemento eu poderia utilizar também para criar essa relação de coesão dentro de um texto? Quando você escreve a sua redação, você pode usar elementos anafóricos e elementos catafóricos. Lembra, eu já fiz post sobre isso, sobre anáfora e catáfora. O que seria isso? São palavras que eu utilizo referido-se ao que já foi dito, é anáfora, e a catáfora são palavras que eu utilizo para ainda fazer referência ao que ainda vai ser dito. Então, vamos dar um exemplo mais simples que nós temos, que é o este e esse. Se eu estou desenvolvendo a minha redação e eu falo de algo eu faço uma referência ao que já foi dito, eu vou usar esse fato implica em. E aí eu continuo a minha redação. Porque quando eu falei esse fato, esse fez referência ao que já foi dito. Agora, se eu quiser fazer uma referência a algo que ainda será dito, eu vou dizer, este fato é algo determinante para a solução desse problema. 2 pontos. E aí eu vou e coloco o exemplo do que eu acho que vai ser algo que é importante para solucionar um problema. Tem que ser algo que venha depois, se eu usar o este na construção dessa redação. É muito importante vocês pensarem nisso, em elementos anafóricos e catafóricos dentro da sua redação, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente tem que se preocupar que para a redação ela ter coerência
ela faz uso de elementos coesivos que evitam o quê? A repetição. Como é que você pode evitar a repetição? Quem tem ideia? Vamos agora com a participação de vocês. Quem é que tem ideia do que você pode fazer para evitar a repetição na sua redação? Vamos ver aí o que vocês colocariam. Quem tem alguma ideia do que fazer para evitar a repetição? Antes que eu fale, que elementos, que palavras eu poderia usar? Não. Elementos coesivos, eles estabelecem o quê? A ligação entre os termos, palavras e frases na oração. O coesivo está relacionado à coesão. A coerência é diferente. A coerência, ela é mais em termos de conteúdo. Se um texto tem início, seria a introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias de uma forma coerente. O que está escrito no fim está relacionado ao início. Bem, ele falou aqui, o Maurício falou que ele pode usar pronomes para evitar a repetição, tá certo? Mas vocês acham que usar a conjunção auxilia evitará repetição? O que vocês acham? Será que é possível a conjunção auxiliar nesse sentido? Qual é a função da conjunção? É ligar o quê? Palavras e frases, né? Eu digo assim, Maria e João. Eu usei o e como conjunção, ligando dois termos equivalentes, que são dois substantivos, certo? Se eu digo ela foi para o campo e encontrou um amigo, eu usei o e para ligar duas orações equivalentes, duas ações equivalentes, né? Então a conjunção ela estabelece muito mais a ligação entre termos na oração. Mas os pronomes não, os pronomes realmente podem ser utilizados para evitar a repetição, e eu vou dar exemplos. E o Júnior falou aqui que pode usar sinônimos, claro, né? Sinônimos é o primeiro item, né? Que a gente tem que pensar, tá? Para isso, as conjunções, Mauro, vai conectar ideias, isso vai ligar, relacionar ideias, tá ótimo. Então a gente pode usar sinônimos, podemos usar também o quê? Pronomes, para evitar essas repetições, tá? Então, como por exemplo, vamos pegar o exemplo primeiro dos sinônimos. Toda vez que você está escrevendo, é bom você pensar, sempre prestar atenção se você vai repetir alguma palavra, porque eu estou corrigindo. Bateu a mesma palavra, eu lembro, eu falo, opa, já falou antes, aí eu volto e olho e vejo a palavra, tá? Claro que a pessoa não vai zerar uma redação porque repetiu uma palavra, claro que não, tá? Isso não significa que a pessoa vai tirar um 0, uma nota baixa, não. Mas se você usar de sinônimos e não repetir palavras, mostra que você tem um repertório vocabular, né? Você é capaz de falar sobre tudo sem ser repetitivo. Principalmente, o maior perigo na redação é a pessoa repetir ideias e informações. Toda informação que você coloca numa redação tem que ser uma informação nova, tá? Lembre-se sempre disso. Nunca pode colocar a repetição de argumentos. Eu falo de um argumento e depois eu mudo as palavras, mas falo do mesmo argumento. Já pecou aí, não pode fazer isso não, tá? Então use de sinônimos, abuse de sinônimos para evitar repetições de palavras. Lembrando que o e, o a, né, que são artigos, tá? São palavrinhas que se repetem muito. Preposições se repetem muito, isso aí não conta. O que conta como repetição são substantivos, adjetivos, verbos. Às vezes a pessoa quer usar uma palavra impactante, aí ela acha linda. Isso acontece muito comigo, né? Tô lendo, o aluno pegou uma palavra linda. Aí eu acho que ele se empolga tanto com essa palavra que repete lá embaixo. Só que tem um problema, a palavra é tão bonita que você não tem como esquecer daquela palavra. E aí você repete, o professor já bateu. Olha aqui, ó, a repetição. Então evite, é bonita, mas use só uma vez, tá? A palavra. Agora, os pronomes auxiliam bastante a evitar a repetição, tá? Você pode usar ele, este, não, esse, né? Se é para evitar a repetição, você está escrevendo, lembra do elemento anafórico? Aí lá na frente você fala esse, aí referindo a algo que você falou anteriormente, se referindo a algo que você
mencionou anteriormente e evita uma repetição. Você pode fazer usos de pronomes como isto, isso, esse, aquele. Evita o que você seja repetitivo. Nada. Apesar que nunca é bom usar generalizantes como nada e tudo, tá? Nada e tudo tem que ser evitado na redação. O que também nós poderíamos utilizar para evitar a repetição, né? Para criar uma boa coerência? É fazer uso de elipses. O que é elipse, gente? Na verdade, é aquilo que lá no primário a gente fala do sujeito oculto, né? Que é o sujeito desinicial ou elíptico. Você fez a referência ao sujeito, né? Em uma frase. Quando vier a próxima, você já faz o que? A elipse. Você omite esse sujeito e já vai direto para o verbo. Encontra-se, eu não sei, um outro tipo de exemplo aí que você utilizaria e faria a elipse, a supressão desse termo que você quer evitar em sua redação, tá? O que mais que você pode utilizar para criar um texto rico em coesão e coerência textual? É você pensar em algo bem diferente, que é o campo semântico. Vocês sabem o que é um campo semântico? É um conjunto de palavras relacionadas a um tema. Se você pensa em um tema como o meio ambiente, né? Como proteger o meio ambiente, você vai pensar num conjunto de palavras relacionadas a meio ambiente que você pode utilizar em sua redação. Vai fazer com que sua redação fique rica, né? Que ela tenha um vocabulário diversificado, para que possa estruturar o que? A sua argumentação, tá? É muito importante você fazer isso. Bem, continuando com a questão das coesões, né? A coesão, ela vai envolver também você usar outros tipos de elementos, verbos apropriados, para que você crie concordância nas frases, relação direta entre cada frase do seu texto. Se o verbo está no singular, no plural, estabelecer essa concordância, usar de regência de maneira adequada para que esses elementos coesivos se sobressaiam, tá? Escrever bem isso. Escrever bem envolve elegância e clareza. Então não adianta pegar palavras muito complicadas para desenvolver a sua redação. Se você usa de clareza e elegância ao desenvolver o seu texto, você naturalmente vai estar utilizando elementos coesivos e, como consequência de tudo isso, você vai ter um texto coerente, tá? Porque o que é a coerência? Eu começo falando de um assunto e finalizo sobre esse mesmo assunto. A aula de hoje será coerente se eu comecei falando do que eu pretendia, explico e finalizo com essa ideia. Sempre amarrada no quê? No meu tema principal. Se eu estou falando aqui sobre coesão e coerência e começo depois a explicar como fazer uma introdução, eu mudei de assunto. Então eu não tive coerência no que eu estou fazendo, certo? Isso é que envolve a coerência textual, tá? Bem, voltando para a coerência, vamos pensar agora em coerência. Pensamos em coesão, que são esses elementos que você deve utilizar, evitar as repetições, fazer substituição de termos para que você não seja repetitivo, use pronomes para poder fazer substituições de termos e não ser repetitivo, certo? Preocupe-se com o verbo que você vai utilizar, as preposições todas adequadas para estabelecer a ligação entre todo o texto, palavras e frases. Lembre-se da importância dos conectivos, porque o conectivo vai estabelecer a relação entre cada frase na sua redação para que ela venha fluindo bem. Eu vou até falar uma coisinha para vocês. Toda vez que eu li uma redação, leio até hoje. Se eu pegar uma redação e ler rápido, eu pego a redação, olhei e pum, acabou. Caramba, já acabou a redação? Se eu levar um susto e eu acabei de ler, aquela redação foi quase perfeita. Por que a redação foi quase perfeita? Porque ela foi tão bem explicada, tão clara, tão bem desenvolvida, em que cada frase estava diretamente relacionada à frase seguinte, que a leitura foi assim, ó, em 1 minuto, tchum, acabei a leitura.
Agora, toda vez que eu estou lendo e eu paro e olho para a palavra, o que está escrito aqui? Aí eu continuo e digo, mas por que colocou essa palavra? O que ela falou antes? Deixa eu voltar aqui para analisar aqui o início do texto, para ver se tem relação com a palavra que ela colocou aqui. Quando o professor começa a interromper a leitura, a redação está com problemas. A redação apresenta problemas. E a gente tem que identificar esses problemas para sinalizar para o aluno. Quanto mais problemas tiver a redação, mais lenta vai ser a leitura. Quanto mais clara, coerente, com elementos coesivos que ela apresenta, que ela se torne de tão fácil leitura e gostosa, né? Porque você vai de uma vez só, é uma redação que está atingindo ali o objetivo, vai perder pontos às vezes por margens, né? Por paragrafação, por uma vírgula, por uma acentuação, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, o conteúdo desenvolvido ali foi praticamente perfeito, porque produziu um resultado positivo, que é uma leitura, tá? Uma leitura rápida sobre aquele texto. E eu tenho aqui a perguntinha da Paloma sobre quais temas eu indico. Bem, gente, eu todos os dias coloco temas de redações para vocês. Eu quero que vocês se lembrem sempre disso. No meu feed tá cheio de temas de redações. Acho que tem mais de 100 temas que eu coloquei, porque eu coloquei todos os meus temas. Temas em laranja, temas em roxo, temas em colorido. Tudo que eu já peguei de temas, tá? Está ali que você pode utilizar. São vários os temas atualizados. Os temas em laranjas que eu comecei a publicar essa semana de novo são os temas mais atuais que a gente tem no momento para vocês treinarem para o concurso de vocês de redação. Mas vocês querendo, vocês têm que ir para... Anota aí o meu site com todos os temas, mais de 100 temas de redações. Eu nem contei quanto tem agora, tem 120, tem mais de 100 temas de redações para vocês treinarem, tá? Todos com um texto motivador. Você clica em cima da foto do tema, vai abrir o link para você ler o texto motivador e você desenvolver. Qual é o site? É www.literatura.com/temas de redações. Temas de redações. Quem quiser o link, é só me enviar uma mensagem. Professora, me fala o site dos temas, que eu dou o site para vocês dos temas, para vocês irem lá. E, tá, Paloma? Você me pede lá por direct, por mensagem, que eu vou te dar o site, você vai entrar lá. E toda a primeira parte do site em laranja são os temas mais atualizados, que seriam os temas desse primeiro semestre de 2020. Eu tenho que agora elaborar o tema do segundo semestre de 2020. Eu coloquei poucos, eu não coloquei muitos não. Mas tem muitos temas para vocês treinarem para o concurso, certo? Sempre se preocupem em fazer uma redação que envolva família, depois tema escola, tema vida, né, em cidades, que seria violência urbana, transporte, tá? Emprego, desemprego, questões financeiras, tudo relacionado à vida na cidade, a vida também no campo, no interior, né, do Brasil, as dificuldades que passam. A gente viu agora que lá no Amapá eles estão passando por uma crise terrível, nunca imaginável no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro eu estou vivendo isso agora. Também eu estou me sentindo, não no Amapá igual, mas a coisa tá feia. Aqui falta água, pelo menos na minha rua e algumas ruas do Rio de Janeiro, que estão ligados a um serviço fornecido pela SEDAI, estão há 7 dias sem água. Lembre-se sempre que os 6 meses desse ano determinam os temas de redação dos 6 meses do ano que vem. Então estejam sempre atentos com as notícias, tá? Veja como eu estou aqui, apesar de todo esse sofrimento. E ainda rindo, nem eu acredito que eu tô rindo disso, gente. Então, o que eu tô falando mesmo? Eu acabei falando sobre o caos, sobre temas de redações atualizados, né? Então, isso aí é uma notícia do momento, né? É a notícia do momento. Falta d'água no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio de Janeiro, né? Temas de concurso aqui do Rio de Janeiro é algo também que está relacionado, tá? Então, sempre treinem
estejam sempre antenados, sempre ligados nas grandes notícias do momento. Por exemplo, essa eleição que houve americana, vocês devem estar ligados a isso também, se informarem bastante. Principalmente o pessoal que vai fazer prova que envolve Banca Fuvest e FCC. Temas internacionais estão relacionados a essas bancas. Então, vocês têm que estar não só atualizados de fatos que acontecem aqui no Brasil, como no mundo. Agora, o Enem geralmente é relacionado a fatos do Brasil, porque ele quer propostas de soluções relacionadas aos acontecimentos aqui no Brasil, tá? Então, tá. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje não foi um dia de muito... pediu para repetir de novo o site. O site é assim, anota aí, www.literaturaeredação.com não tem BR, tá? É .com /temas de redações. Vai direto, se você escrever isso, /temas de redações. Você vai direto para todos os meus temas de redações com textos motivadores, tá?